ele estava com um semblante de medo, olhando para trás de mim, justamente onde ficava o banheiro. Vendo como ele estava, eu me virei rapidamente, olhando para aquela direção, e eu entendi o real motivo dele ter saído correndo de casa aquele dia. Estava passando por uma semana difícil, tudo parecia estar dando errado. Acabei percebendo que podia ter relação com o que meu primo e eu fizemos na semana anterior. Na tentativa de chamar algumas energias, simplesmente por curiosidade, acabamos mexendo com coisas que não devíamos, e o pior de tudo é que demoramos um pouco para entender que quando você busca o sobrenatural, ele não vai embora tão facilmente. Voltei na casa dele uma semana depois, e as coisas não estavam muito melhores por lá. Meu primo acabou ficando doente, nada muito grave, mas foi uma gripe um pouco mais forte. Pode ser só coincidência, mas ele ficou assim depois daquele final de semana. O estranho é que ele tem uma saúde muito forte, e dificilmente fica doente, mas isso aconteceu logo depois do que fizemos, me parece suspeito. Ele me relatou inclusive que as coisas que estavam acontecendo na casa não melhoraram nem um pouco, inclusive em certos dias, pioraram ainda mais. Fiquei a semana tentando imaginar o que foi que meu primo viu naquela noite em que saiu de lá correndo, e como ele não quis me contar antes, acabei não perguntando mais. Nessa sexta em que eu cheguei lá, ficamos dentro de casa, ele não estava muito disposto para subir na laje. A ideia era passar a noite tocando guitarra e aprendendo algumas músicas novas, e depois de termos conversado bastante sobre os acontecimentos da semana, começamos a ajeitar os equipamentos para fazer o som, mas já de cara, coisas estranhas começaram a acontecer. A porta da casa bateu, mas era uma porta pesada, de metal, e normalmente, o vento não faria isso. Ficamos assustados, aquilo não era normal, e nesse momento, já deu para sentir que teríamos uma noite macabra. Meu primo abriu a porta novamente, e prendeu botando uma cadeira na frente. Voltamos a tocar guitarra, e ficamos pelo menos mais uma hora tranquilos, mas eu sabia que aquela tranquilidade não duraria muito, nós dois já tínhamos sentido a energia pesada que estava ao redor. Em um certo momento, enquanto meu primo mostrava como ele achava que era uma certa parte da música, meu amplificador começou a dar uma interferência estranha. Parecia que tinha alguém falando, como se fosse um rádio com interferência. Ficamos tentando identificar o que estava dizendo, mas não tinha nada muito definido, não tinha mais nenhum som em volta além daquele que estava saindo, e estávamos muito atentos tentando entender. De repente, as vozes viraram um grunhido, aquele mesmo grunhido que eu ouvi na semana passada. Meu primo não pareceu tão surpreso quanto eu, mas com certeza aquilo tinha no mínimo gelado a espinha dele. O primeiro impulso que eu tive foi desligar o amplificador, mas agora eu já estava aterrorizado, e o pior é que tudo ainda estava começando. Não sei quanto ao meu primo, mas eu já tinha perdido a vontade de tocar guitarra. Para falar a verdade, eu não estava mais com vontade nem de ficar naquela casa, mas já tinha falado para ele que ia passar a noite por lá. Meu primo ainda ficou um tempo tocando algumas músicas, eu fiquei apenas olhando, e depois, paramos para jogar videogame. Nesse momento, eu já tinha me acalmado um pouco, então me senti tranquilo para andar pela casa. Já estava há algum tempo com vontade de ir no banheiro, mas segurei o máximo que pude. A casa tinha só um banheiro, e era no quarto da mãe dele, justamente onde eu ouvi a primeira vez aquele grunhido, na semana passada. Mas nesse momento, eu tinha até esquecido disso, então fui tranquilo. No momento em que eu virei o corredor, indo para o outro quarto, vi a luz de lá acendendo, e fiquei parado, tentando entender aquilo. Tinha certeza que a luz estava acesa antes, sempre ficava, mas como foi que ela apagou? E inclusive, como foi que ela acendeu de novo? Não continuei, voltei para falar com meu primo, contei o que aconteceu, e a coragem de andar pela casa havia sumido de novo. Ele me disse que isso estava acontecendo algumas vezes lá no quarto da mãe dele, e também falou que provavelmente, seja porque aquilo esteja lá. Meu primo não me falava como era, eu apenas ouvi o som dele, e se apenas o som era assustador daquele jeito, imagina como era ver essa entidade. Agora, eu não queria sair do quarto de jeito nenhum, estava com uma sensação ruim, tinha algo maligno na casa. Na cozinha,
Começou a fazer alguns barulhos de cadeira arrastando. Me pergunto se não foi a que estava segurando a porta, talvez fosse fechar de novo. Pareceu até que algo estava querendo deixar a gente preso em casa, mas achei melhor não pensar nisso. Agora já era quase madrugada, ouvimos uma voz nítida no quintal, e parecia vir da janela do outro quarto. Fomos nós dois correndo até lá, e quando chegamos, a voz parou, mas notamos uma silhueta na janela. Meu primo correu para abrir, já estávamos bem assustados, mas felizmente era um tio nosso. Porém, logo ficamos aterrorizados de novo. Esse tio falou que estava lá fora pedindo um isqueiro para a mãe do meu primo. Nós falamos que ela não estava em casa, e ele afirmou que viu alguém no quarto pela janela, que ele achou que era ela. O arrepio voltou com força. A única coisa que ele falou depois disso foi que havia esquecido que não dava para ir naquela casa de noite, e saiu andando. Enquanto isso, meu primo e eu ficamos olhando um para a cara do outro. Uma vontade desesperadora de sair daquele quarto veio. Fui empurrando ele, falando para sairmos dali, mas quando olhei para a cara do meu primo, ele estava com um semblante de medo, olhando para trás de mim, justamente onde ficava o banheiro. Vendo como ele estava, eu me virei rapidamente, olhando para aquela direção, e eu entendi o real motivo dele ter saído correndo de casa aquele dia. Assim como meu primo, eu não sei explicar o que eu vi, aquilo não tinha forma. Uma massa densa e escura, com olhos vermelhos, um olhar ameaçador, parecia sorrir de maneira macabra. Como eu disse, não consigo explicar bem com palavras. Não dava para reconhecer braços ou pernas, só dava para entender os olhos e boca. Mas o pior não era aquela aparência medonha, mas sim a sensação de olhar para esse ser. O canto do banheiro parecia estar todo tomado por aquilo, transmitia medo, angústia, tantos arrepios que os olhos chegavam a lacrimejar. Dessa vez, não tinha mais como ficar lá. Disse para o meu primo que eu precisava sair, essa energia estava me fazendo muito mal, com certeza foi por isso que ele acabou ficando doente. Ele concordou em sair, foi para a casa da avó dele, e eu fui para minha mãe. Não sei como eles estavam conseguindo conviver com essa entidade lá. Por sorte, a mãe dele quase não ficava em casa, e além disso, não era tão sensível ao sobrenatural quanto a gente, então ela não notava essa presença. Já ele precisou ficar um tempo na casa da avó. E essa situação só se resolveu depois de fazermos um jogo do copo naquela casa, juntos com a minha mãe e um tio, mas isso fica para um outro dia.